Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já estamos online aqui e daqui a alguns minutinhos a gente já começa a transmissão. Só aquela checagem usual de áudio. Então, me avisem se vocês estiverem me ouvindo, por favor. Um pouquinho a gente já começa. Aproveitem para você que ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, assim fica bem mais fácil de você acompanhar os nossos conteúdos, porque quando a gente entrar com conteúdo novo, você recebe a notificação. Então se inscreva no canal, ative o sininho e já vai comentando aqui quem é você, de que cidade você é, para que a gente possa ir acompanhando quem é que está acompanhando essa live de hoje. Legal, valeu pessoal. Então vou pedir mais 5 minutinhos para vocês e a gente já começa aqui com a nossa live, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Então quero desejar mais uma vez uma boa tarde para todos vocês. Hoje estamos aqui com mais um conteúdo super legal para vocês nessa segunda-feira. E sejam todos bem-vindos. Por favor, fiquem à vontade para adicionar os comentários aí no chat.
que na medida do possível nós vamos buscando responder as perguntas e aquilo que a gente eventualmente não conseguir responder ao longo da live, nós vamos montar um documento com todas as perguntas e a gente responde todas e manda para vocês depois, tá bom? Para a gente mandar para vocês, eu vou contar no final como é que você vai fazer para conseguir receber esse material. Beleza, pessoal? Então, hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante, que é um assunto relacionado a finanças. Então, como é que você pode aí fazer uma boa gestão financeira de uma forma que vá te ajudar a passar por esse momento que nós estamos vivendo aqui de crise no país. Legal? E assim como você, provavelmente, esse é um assunto que eu não domino e por isso eu trouxe um convidado especial que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor aí como que a gente pode trabalhar melhor as nossas finanças, colocar as nossas finanças para trabalhar a nosso favor, a favor dos nossos negócios. Então, apresento para vocês aqui o nosso convidado de hoje, o Marcos Cordeiro. O Marcos, ele é Financial Advisor e Oi, pessoal. sócio da Merx Partners. Ele é Financial Advisor aqui na Monuvi hoje, então eu já aprendi muita coisa com ele. Tenho certeza que hoje vai ser também um momento fantástico para vocês aprenderem bastante com ele. Ele tem uma bagagem super bacana aí na área financeira, já foi head de finanças aí de várias empresas, compartilhar com a gente. Então, Marcos, já passando a bola para você, já quero começar te perguntando. Finanças. A maioria das pessoas pensa que é um assunto chato, ninguém gosta de lidar com contador. Desculpa se tiver um contador aí assistindo a gente. Mas talvez as pessoas que não trabalhem com finanças tenham uma visão de finanças burocrática. Afinal, finanças é chato mesmo? Por que a gente precisa falar sobre finanças? Por que finanças é útil para a gente passar por esse momento de crise? Tá, legal. Primeiro, pessoal, muito bom estar aqui com vocês, trocando um pouco das minhas experiências. E eu escolhi aqui alguns assuntos que eu acho que vão ser super relevantes para vocês. Obviamente, não só no contexto de crise, mas no contexto de crise especialmente. Todo esse conteúdo aqui, ele é super útil, vai garantir que vocês saiam mais confortáveis financeiramente desse novo cenário aí que a gente está enfrentando. Respondendo às perguntas da Camila, primeira coisa, cara, finanças é maravilhosa, não tem nada de chato, cara. Finanças é lindo. O problema é, a maioria das pessoas, eles se relacionam com a parte que é muito operacional e que é muito tradicional, assim, de finanças, que é a parte de registro, é a parte de documentação, é a parte de regulamentação. Então você tem algumas regrinhas para serem seguidas, né? Só que tudo isso nada mais é que você formar uma base de dados relevantes para aí sim você tirar conclusões sobre como está seu negócio, se ele está indo bem, se ele está indo mal, comparar seu negócio com pares, com o mercado, etc. Então, acho que assim como todas as atividades, sempre tem uma parte mais operacional, né? Sempre tem aquela parte que é realmente mais consome, mais, é mais tediosa, né? Mas isso é comum a todas as atividades, tá? Não é especial para finanças, não. E já pegando um gancho, por que é importante finanças? Eu acho que está todo mundo já vendo aí minha apresentação. Não, ainda E não. eu Deixa eu trouxe... passar aqui. Deixa eu Ainda passar. não? Não. Legal. Então bota aí minha apresentação Pronto. que eu vou Manda dar um lá. exemplo legal. Legal, vou dar um exemplo legal para vocês. Então, eu trouxe duas fotos aqui que ilustram dois tipos de negócio, né? Então, de um lado, a gente está vendo uma fazenda com vários gados, e do outro, a gente está vendo uma pessoa cortando o cabelo. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu te dou hoje R$ 1 milhão para investir no negócio. E você vai ter que escolher entre esses dois negócios, ok? E eu vou te falar, olha, eu vendi no mês passado 50 mil cabeças de gado, ok? E para o salão de cabeleireiro, para a rede de salão de cabeleireiro, eu fiz 1,5 milhão de cortes de cabeleireiro. O que você escolheria com essas duas informações? O que eu Difícil escolheria? responder, né? Eu não entendi a pergunta. Qual?
Eu Qual escolheria... dos negócios, isso, qual dos negócios você escolheria investir? Você tem R$ 1 milhão. De um lado você tem a informação, vendi 50 mil cabeças de gado. Do outro você tem, fiz 1,5 milhão de cortes de cabelo. Ok? Com essas informações, quais dos negócios você escolheria investir? Entendi. Muito difícil você escolher, certo? Vou te Certo. dar mais outras informações. Gastei aqui 1.000 quilos de ração durante o mês, versus comprei 50 litros de shampoo durante o mês. Quais dos negócios você acha que você escolheria baseado nessas informações que eu te dei? E tomar uma decisão, certo? Então vocês percebem que existe uma assimetria de informações entre tipos de negócio. E finanças e contabilidade, consequentemente, surgiu nada mais e nada menos para você ter a mesma base para comparar negócios. Então você compara todos da mesma maneira, seguindo as mesmas métricas, seguindo a mesma lógica. Obviamente que cada um tem os seus específicos, mas a gente está dentro de um escopo agora, dentro de um globo que chama finanças. Então, se eu vendi 100 milhões de reais em cabeça de gado, e se eu vendi 20 milhões de reais em corte de cabelo, você já começa a ter um comparativo para saber, vender cabeças de gado realmente me traz um faturamento maior do que corte de cabelo, ok? Então, por isso que é muito importante você ter a informação financeira disponível para quando você está avaliando e tomando decisão do seu negócio. Ok até aqui? Eu vou deixar o pessoal, acho que colocar suas dúvidas, e eu vou continuando com a apresentação, e aí o pessoal vai coletando tudo e a gente vai fazer esse wrap-up, esse catadão de perguntas depois para a gente esclarecer para eles. Fechado, Camila? Combinado, combinado. Vamos embora. Então tá bom, vamos lá para a próxima parte. A próxima parte eu trouxe um gráfico para vocês. O que é esse gráfico? Esse gráfico ele é muito utilizado por profissionais de finanças, que ele basicamente ele exemplifica para você qual a expectativa de uma empresa ao longo do tempo, tá? O que significa isso? Eu estou comparando duas coisas aqui, né? Tem dois eixos. Em um eu tenho tempo, então eu tenho do período mais recente, que é o período mais próximo da esquerda aqui, do zero, né? E eu tenho o tempo sendo adicionado, ou seja, quanto mais tempo passa, a expectativa é que coisas acontecem. Que coisas vão acontecer? Então eu tenho no outro eixo, que nada mais é que dinheiro, ok? E o que eu quero dizer com dinheiro aqui? Esse gráfico ele fala sobre saldos. Pessoal, eu acho que travou um pouco a minha transmissão, né? Só quero garantir que está todo mundo, tô de volta, todo mundo está vendo tá vendo o gráfico que eu coloquei aqui na apresentação. Camila, tá tudo Tudo ok? Você certo. tá Vamos vendo? embora. Então tá bom. Voltando, pessoal, vou começar de novo a apresentação aqui que eu tive uma instabilidade, mas vamos lá. Então aqui eu mostro um gráfico, tá? Onde eu tenho dois eixos. O que significa esses dois eixos? Esses dois traços aqui. E um deles, que é esse eixo horizontal, ele é o eixo do tempo, tá? Então, quanto mais para a direita, significa que mais tempo passou, ok? Quanto mais para a esquerda, mais perto do zero, menos tempo decorreu, ok? E no eixo vertical, que é esse eixo nessa posição, a gente tem o saldo de dinheiros, tá? O que eu quero dizer com saldo de dinheiros? A sua empresa, ela tem entradas e ela tem saídas de caixa, beleza? A diferença entre entradas e saídas, ou seja, o montante que entrou menos o montante que saiu, vai ser o seu saldo daquele período. Significa que meu saldo
é o quanto dinheiro eu tenho no banco? Não, não significa isso. O dinheiro que eu tenho no banco é minha posição de caixa. O que eu estou falando aqui é saldo de entradas e saídas. Então, se no mês 1 a sua empresa teve R$ 500 de entrada e no mês 1 ela teve R$ 600 de saída, você teve um saldo de menos 100, ok? Ou um saldo negativo de 100 de caixa, belezinha? Tranquilo. Então, essa curva, ela ilustra justamente isso. Durante os primeiros períodos da empresa, né, quando você ainda está colocando dinheiro, quando você ainda não tem cliente suficiente para pagar a sua operação, você provavelmente vai ter um saldo negativo, ou seja, sua empresa está gastando mais do que está recebendo, e isso é perfeitamente normal em toda empresa, tá bom? Isso vai se modificando ao longo do tempo, porque você vai vendendo mais, você vai ficando mais eficiente e o dinheiro que entra vai ficando superior ao dinheiro que sai. Beleza? Então, esse daqui é o cenário, né, perfeito dentro da expectativa de uma pessoa de finanças. Ok? A gente vai para a segunda parte aqui, onde eu explico um pouco melhor. Vou trocar de slide aqui, tá, pessoal? Troquei de slide. Todo mundo está vendo o meu slide aí? Vou dar um tempinho aí para todo mundo acompanhar. Vocês estão vendo que Tá esse... cortando o que está escrito do lado direito ali. Qual parte? O que, A- capital de a- giro, se mas vocês tudo estão olhando, bem. se vocês Explica, estão vendo, a gente entende. se vocês estão vendo capital de giro, tá beleza. Aí a informação que eu preciso tá aí. Então vamos lá. Todo mundo está vendo informação, né? Beleza. Então aqui eu adicionei alguns dados a mais, tá? Então a gente vai separar essa jornada da empresa em duas partes. Você está vendo que uma parte, que é essa, como se fosse a metade de um círculo, né? Que ela está abaixo da linha zero ali do dinheiro. Então você está vendo que tem uma reta aqui e você está vendo que tem uma segunda reta aqui. Então toda essa parte aqui para baixo, você está vendo que está fazendo um movimento mais ou menos assim, né? Que é uma metade de um círculo. Significa que todo esse estágio aqui eu chamo de estágio de investimento. O que significa isso? Que eu expliquei para vocês, o total de entradas de dinheiro menos saídas de dinheiro vai ser menor que zero. Ou seja, eu estou gastando mais porque eu estou investindo, que eu quero que o meu negócio cresça. E eu tenho a segunda fase do estágio da minha empresa, que é o estágio de crescimento, né? Então, de novo, aqui a gente tem o gráfico, essa parte que está desse lado aqui, né? Então, tem quase um quarto de Não, tá círculo. dando para entender pela imagem. Vamos, tá dando Tá para dando entender. para entender, né? Beleza. Então, eu tenho o riscadinho em azul ali, que mostra esse estágio, e dentro desse estágio eu tenho um tópico em específico, que é o que a gente vai entrar no detalhe, ok? Que chama capital de giro. Marcos, o que é capital de giro? Eu só ouço falar de capital de giro, mas eu não sei exatamente como isso funciona, por que eu tenho que me preocupar com isso, etc, etc. A gente vai entrar no detalhe nos próximos slides e eu vou falar para você exatamente como que você tem que olhar para isso e quais são as principais dicas, ok? Legal. Bom, podemos passar para o próximo? Manda ver. Beleza. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, e aí eu acho que vale também o comentário da Camila, porque ela é a pessoa de tecnologia e digital para explicar um pouco de Google Trends, né? Ah, Cá, você legal. quer dar um contexto do porquê do Google Trends? O Google Trends, não sei se vocês já conhecem, mas é uma ferramenta do Google que te mostra a tendência a partir do volume de pesquisas de certos termos, né, que a gente chama de palavras-chave, de certos termos na internet. Então, usando essa ferramenta, você consegue colocar um termo lá, como foi o caso que o Marcos fez aí, que é o termo capital de giro, e você consegue ver qual é o volume de buscas na ferramenta do Google por aquele termo. Olha que legal essa ferramenta. Que tal a gente pesquisar câmeras em nuvem lá e depois vocês me contam se está crescendo? Perfeito.
Mas aí você fez a pesquisa com capital de giro, pelo que eu estou vendo, está crescendo, né? Exato, exatamente. E eu peguei um período que ele é justamente o nosso período de crise, né? Então eu peguei o ano de 2020, então a gente consegue ver a evolução do nível de interesse das pessoas em entender sobre capital de giro. Vocês podem ver que agora, né, no período mais recente, que é mais ou menos no fim de março, etc., ele atingiu o pico de procura, ou seja, desde 2020, hoje é a época que as pessoas mais procuram sobre capital de giro. Por quê? Capital de giro é essencial. Uma boa gestão de capital de giro é essencial para você conseguir sair bem da crise, para você ter uma saúde financeira na sua empresa. Mas você Beleza? acha Então, que quis as trazer. pessoas estão procurando para entender ou porque as pessoas estão precisando de capital de giro? Aliás, afinal, dá spoiler. O que que é capital Tá de giro? bom. Na verdade, um é consequência do outro, né? As pessoas estão procurando sim porque elas querem entender mais, e existem ferramentas de crédito, né, para capital de giro, que consequentemente é o quê? Se você precisa de crédito para capital de giro, existe alguma situação na sua empresa, porque sua empresa não gera caixa, certo? Se sua empresa não gera caixa, o que você vai fazer? Você vai tomar um financiamento. Esse financiamento pode ser ou para expandir um negócio, ou para dar um pouquinho de fôlego enquanto você está sofrendo essa fase aí de estar entrando menos dinheiro do que saindo. Então, um é consequência do outro, né? Se você quiser tomar empréstimo de um capital de giro, você vai ter que melhorar muito a sua gestão. Por quê? Não é você gerindo o seu próprio dinheiro, é você gerindo o dinheiro de um cara que está falando, amigo, tome suas decisões, mas eu quero ver você me pagando ali 1%, 0,5% ao mês. Então é uma mistura dos dois, tá? Beleza? Ficou Tá. claro? E na prática, ficou claro mais ou menos. Qual que é, Ficou claro. como que o pessoal faz uma boa gestão de capital de giro, então? Tá. Uma boa gestão de capital de giro é igual. Como eu faço uma empresa crescer, né, cara? Tem um, mil, 1 milhão de coisas que você tem que Então tá bom. considerar Então eu para vou fazer repetir essa uma pergunta no boa gestão de final e vamos capital ver de se a gente giro, né? vai. Vou esperar até o final e vamos ver se a gente vai ter essa resposta. Vamos seguir, Tá então. bom, tá bom. Para começar a falar sobre capital de giro, galera, eu sei que esse papo de técnico, né, que a gente fala sobre conceito, ele pode parecer chato, né? Que a maioria das pessoas fala, puta, voltei para a faculdade, não sei o quê. Mas, galera, se vocês não entenderem esse conceito que é bem básico, tá? Não estou colocando nada de elaborado aqui. É um conceito básico. Isso não vai conseguir ser traduzido em ações, porque você vai ficar travado ali, você vai ficar muito na base do acho, entendeu? Ah, eu acho que é assim que eu tenho que fazer, eu acho que o contas receber tem que ser assim, eu acho que eu tenho que cortar fornecedor, não tem acho, galera. Tem cada empresa é única, você tem que entender qual é a realidade da sua empresa e fazer a gestão do capital de giro com base na sua empresa, ok? O que significa capital de giro? Nada mais é que dinheiros. Tudo é dinheiro, tá? Então a gente tem duas divisões aí, capital de giro. Capital de giro bruto, capital de giro líquido. O que significa isso? Capital de giro bruto é quanto dinheiro realmente eu tenho, tá? Ou seja, tá lá no meu mais o quanto dinheiro eu vou receber, ou seja, quantos meus clientes ainda precisam me pagar que não virou dinheiro, mais o saldo de estoque, mas a gente não vai falar de estoque, a maioria do pessoal aqui é serviços, ok? Isso é capital de giro bruto. Dinheiro, seja ele em caixa, ou dinheiros que ainda vão entrar. E capital de giro líquido é esse capital de giro bruto menos os dinheiros que eu tenho para pagar, ou seja, fornecedores, o quanto você precisa pagar? Ah, preciso pagar conta de internet. Então, esse cara, essa conta pagar os R$ 100 ali que tem para sair no final do mês, vai fazer parte do seu passivo, ok? Depois eu defino o passivo rapidamente, mas só para contextualizar. Vai fazer parte do seu passivo, ou seja, vai ter que sair dinheiro no futuro. Então, toda essa soma de dinheiros que vão sair no futuro, beleza, vai ser o seu passivo, e os dinheiros que você tem vai ser o seu ativo, um menos o outro, ou seja, capital de giro bruto menos o passivo, é capital de giro líquido. Falei muito rápido,
Vão colocando dúvidas aqui, se você tem ainda qualquer dificuldade técnica, que eu vou responder, vou entrar nos Acho detalhes. que na hora que a gente for para a parte prática, fica mais claro para o pessoal. Tá bom, legal. Então, dado isso que vocês entenderam o que é finalmente capital de giro, vamos passar para a próxima parte. Eu quebrei esse capital de giro em partes, que eu dei o spoiler no slide passado, e aqui eu trago no detalhe, né? Então, o que compõe o meu capital de giro? Vocês conseguem ver aqui, né? Caixa, bancos, aplicações financeiras. Quanto eu tenho? Eu tenho R$ 100. Contas a receber, R$ 900. Estoques, eu tenho R$ 1.000. Então, a soma disso, o capital de giro bruto, ok? Do outro lado, eu tenho empréstimo, tenho fornecedores, tenho contas a pagar. Soma desses caras aqui é o meu passivo. Vocês podem ver que nessa primeira linha eu tenho o quê? Ativo circulante e passivo circulante. Um menos o outro, ou seja, 2.000 menos R$ 1.100 vai ser o capital de giro líquido, R$ 900 aqui do lado. Ok? Então nada mais é que eu exemplificando o que eu trouxe no slide passado. E por que eu trouxe esse detalhamento? Porque uma boa gestão de capital de giro nada mais é que uma boa gestão de cada um desses itens que compõem o seu capital de giro. Então a gente vai falar de bancos, caixas e aplicações financeiras, que eu me refiro a um termo, né, como disponibilidades, ok? Até troquei o nome para vocês aí. A gente vai falar sobre disponibilidades, engloba todos esses caras. Tá, disponibilidade, então, é o dinheiro que eu tenho disponível no banco, seja em aplicação Exato. financeira ou na minha conta corrente, E, certo? perfeito. Tá bom. Exato. Contas a receber, o dinheiro que seus clientes precisam te pagar ainda. Vamos Essa falar todo sobre mundo esses caras conhece, a também. melhor parte. Exato. Exato. Eu acho que a melhor parte é a disponibilidade, né? Porque eu sou de finanças, mas tudo bem. Parte passivo, né? As coisas que eu vou pagar no futuro. Então a gente vai falar de fornecedores, que é basicamente o grande escopo aí da maioria da realidade de todos vocês. Fechado? Então vamos lá, vamos para a parte mais legal, que é a parte prática agora. Vamos falar sobre disponibilidades. Disponibilidades, a gente tem alguns fatores que a gente tem que levar em consideração, tá? Dentro da disponibilidade, o que é melhor dos mundos para mim? Eu tenho um dinheiro lá no banco parado. Quanto mais aquele dinheiro parado render ao longo do tempo, né? Eu coloquei na minha aplicaçãozinha financeira, poupança, etc. Quanto mais ele render, melhor, certo? Perfeito. Mas existem alguns fatores que você tem que considerar, porque você não é, eu imagino, né? Assim como eu, assim como a Camila, não somos empreendedores do mercado financeiro. Nós somos empreendedores de um outro mercado e a parte financeira faz parte do nosso negócio, mas não é o core do nosso negócio. Então a gente tem que ser muito estratégico na hora de eu definir aqui o que eu vou fazer com o meu dinheiro no banco. A primeira coisa que você tem que se atentar é liquidez, ok? O que significa liquidez? Liquidez é, esse dinheiro está disponível para mim hoje, ok? Ele vai precisar estar disponível para mim daqui a 10 dias? Sim, por quê? Eu preciso pagar um fornecedor, eu preciso pagar o salário dos meus funcionários, eu preciso pagar impostos. Então eu posso fazer um investimento onde esse dinheiro fique preso durante 30 dias? Não posso fazer isso, porque senão eu não vou ter o dinheiro para pagar a minha conta. E como isso me afeta, provavelmente a sua aplicação financeira que tem um rendimento melhor, ou seja, que ela vai trazer mais dinheiros para você, ela vai ter uma trava de liquidez. Ou seja, você não vai poder tirar o dinheiro a hora que você quiser. Você vai ter que entender qual que é as definições de cada um dos seus investimentos em relação à liquidez. Vou poder tirar o meu dinheiro de lá daqui a 30, daqui a 90 dias, daqui a 1 ano, 2, 5, 10 anos. Então, o primeiro passo é, você tem que entender a liquidez do seu negócio. Como você entende a liquidez do seu negócio? Aí que está a magia do capital de giro. Tudo é muito conectado, tá? Então, para você entender qual que é a melhor estratégia de liquidez para o seu negócio, você tem que entender como funciona o seu ciclo de contas a receber e o ciclo de contas a pagar. O que eu quero dizer com isso?
quando, em que momentos eu vou receber dinheiros, entra dinheiro no meu caixa, e em que momento vai sair dinheiro do meu caixa. Com base nessa gestão de tempos, né, com base nesses fluxos de entrada e saída, eu consigo fazer com que aquele dinheiro lá que pode estar parado, ele traga o máximo de benefício para mim. Ok até aqui? Deixa eu ver se eu entendi, Camila, então, Marcos. Deixa eu pode fazer falar. uma checagem. O que você está dizendo com relação à disponibilidade, é que a gente tem um dinheiro no banco e Isso. quando a gente for decidir o que a gente vai fazer com ele, uma das coisas que a gente tem que olhar é liquidez. E que Perfeito. liquidez é a capacidade da velocidade com que eu consigo usar o dinheiro. Então, por exemplo, um dinheiro, papel moeda, uma nota de R$ 100 é totalmente líquido. Eu enfio a mão no bolso e eu consigo pagar uma conta agora. Agora, um Isso. imóvel, se eu invisto meu dinheiro num Isso. imóvel, ele não é tão líquido porque eu preciso achar um comprador, vender esse imóvel, fazer o financiamento e receber esse dinheiro. Então, quanto mais líquido, eu consigo usar mais rápido, e quanto menos Isso. líquido, quer dizer que eu demoro mais para conseguir, de fato, consumir aquele dinheiro, certo? Perfeito. Isso é o conceito de liquidez. Exato. Então, sou boa aluna aí. Além disso, não, você é uma ótima aluna. Se não fosse, eu estaria puto da vida com você, né? Agora, a segunda parte que Mas, você falou, só para ver se eu entendi também, e aí, de repente, ajuda o pessoal também. tá bom. Aí, a segunda parte que você falou é que, normalmente, quando você vai avaliar, então, a liquidez para decidir como que você vai aplicar o seu dinheiro, aquelas Isso. aplicações que costumam ter melhor rendimento costumam ter menor liquidez, e aquelas que têm mais liquidez costumam ter rendimento menor. Então, para você conseguir evitar cair na cilada de as duas ciladas, né? Ou você aplicar numa coisa com pouca liquidez, você precisar do dinheiro do nada e não conseguir usar, ou você aplicar numa coisa com muita liquidez e ter um rendimento menor do que você precisaria, porque no final você não precisou usar aquele dinheiro. Então, a forma de você evitar Isso, cometer exato. esses dois erros é você fazer uma boa gestão do contas a pagar a contas a receber, porque quando você fizer uma boa projeção de quando você vai precisar do dinheiro que você tem disponível, você consegue decidir melhor se você precisa de mais ou menos liquidez, porque se você não precisar de liquidez, você deixar o dinheiro numa aplicação mais líquida, com maior liquidez, significa que você está perdendo a chance de ter mais rendimento, certo? Exato. Perfeito, perfeito. É isso. Show. Perfeito. Camila é uma aluna excepcional, cara. Ah, que bom. Então eu apertei a tecla SAP aqui. Não, show de Galera, bola. vão colocando as dúvidas aí que, se não ficar claro para vocês, pode ficar tranquilo que a gente esclarece da melhor maneira possível. Se precisar, a gente faz uma live só tirando as dúvidas de vocês. Eu acho que é importante vocês terem muita solidez em relação à gestão financeira, tá? Mas o Aqui é legal aqui. desculpa. Pode falar, cara, pode falar. Não, o legal é que eu acho que já, assim, já saiu uma dica muito legal para a galera Sim, levar para casa mesmo. É disso que você falou, porque no final do dia, muitas vezes a gente deixa contas a pagar a contas a receber, tipo, assim, em segundo plano, como se fosse só uma isso, coisa operacional, como o Marcos falou lá no início. isso, exato. Quando, na verdade, você ter uma boa gestão, inclusive uma boa previsibilidade de como vai se comportar o seu contas a pagar e contas a receber, vai te ajudar a decidir o que, que você vai fazer com o dinheiro que fica parado na sua conta. Porque o dinheiro que está parado na sua Exato, conta, você está perdendo a oportunidade de ter um rendimento em cima daquele dinheiro, né? E se você não vai usar, exato. você não precisa de liquidez. Então, você pode colocar numa aplicação que vai te render muito mais. Você deixa seu dinheiro, os bancos falam isso nos comerciais, né? Você deixa seu dinheiro trabalhando por você. Então, eu achei muito legal essa dica, Perfeito, Mara. perfeito. Ótimo, legal. Muito bom, pessoal. Vou voltar aqui Vamos. para a apresentação, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos para a segunda parte, então. A hora que tiver na minha apresentação, você me fala que eu vou pro Já tá. próximo tópico. Já Pode ir. tá, legal. O segundo tópico a gente vai falar sobre riscos. Risco é uma palavra que tem uma série de interpretações dependendo da onde você está usando, tá? Para finanças, risco significa o quê?
significa volatilidade. E o que significa volatilidade? Significa o quanto varia, né, seja o preço de uma ação, seja a expectativa de retorno. Então, quanto mais você tem uma expectativa de variação, maior o seu risco em relação a determinado ativo, seja uma aplicação financeira, etc. Vamos lá, vamos traduzir esse conceito meio tecniquez demais. Vou comprar uma ação da Petrobras, tá? A ação da Petrobras, ele está dentro de mercado de renda variável. O que significa isso com renda variável? Significa que o meu risco é maior. E lembra que do conceito de risco. Risco não significa só uma coisa negativa, né? Pô, risco, eu vou perder dinheiro. Não necessariamente. Risco significa uma oscilação grande. Então, ele pode variar muito. Hoje eu paguei R$ 20 na ação da Petrobras. Pode ser que amanhã está R$ 50, mas pode ser que amanhã está 10 centavos. Então, o risco é muito grande em relação a esse investimento. Você pode olhar também para outro tipo de mercado que tem um risco menor, que é o mercado de renda fixa. O que significa isso? Renda fixa, ele vai trazer um rendimento para você, né? Então, você vai ser remunerado, você vai ganhar lá seus 0,5% ao mês, 0,3% ao mês. Porém, a variação disso é muito menor. Então, se você comprar R$ 20 de, por exemplo, uma aplicação financeira, não vou entrar em detalhe de indexação, tá? Mas vamos colocar uma aplicação financeira lá que você validou com o seu gerente. Falou, gerente, quero aplicar em renda fixa. Tá, você tem 0,5% ao mês. Coloquei dinheiro, coloquei R$ 20. O dinheiro dos seus R$ 20, ele vai variar muito menos, entendeu? Dependendo do tipo, às vezes ele não varia para baixo, tá? Existem algumas rendas fixas que sim variam para baixo, tá? Então, você colocando numa renda fixa que varia só para cima, seu rendimento obviamente vai ser muito menor, porque você está correndo um risco muito menor, ok? Como isso Tanto o afeta o risco meu de ganhar. negócio? Lembra que a gente falou? Isso, exatamente. Lembra que a gente estava falando no tópico acima de liquidez, né? Então, dado que você sabe qual é a sua liquidez, você vai escolher a sua aplicação financeira lá para fazer o seu dinheiro render. Você vai falar, pô, eu quero ganhar 20% ao mês. Legal, seu risco provavelmente vai ser muito alto. Ou seja, você pode perder dinheiro, tanto quanto você pode ganhar muito dinheiro. Essa é o grande nome do jogo, né? Então, na hora de você avaliar uma aplicação financeira, né, uma alternativa aí para o seu dinheiro, sua disponibilidade, risco ele é extremamente importante para você tomar uma decisão. Então, não caia só na ilusão de, posso ganhar 30, 20, 1 milhão% ao mês, ao ano. Cuidado, porque isso tem a variável risco, ok? E agora todo mundo acho que ficou mais claro o que risco quer dizer nesse contexto. Mas eu quero te fazer uma pergunta, então, né? Pode fazer quantas você quiser. A gente está vendo aí mercado de ações, todo mundo não, mas é uma coisa que está mais popular, digamos aí, né? Aí que eu quero saber de você é o seguinte: você diria então, para fazer uma gestão financeira no momento de crise como que a gente está vivendo, talvez uma empresa ali que tenha alguma disponibilidade, ou seja, tem algum dinheiro colocado, mas essa pessoa não tem o hábito de investir em ações, que como você explicou, renda variável, que são as ações, tem mais risco, e renda fixa, que tem diversos tipos de aplicação, com mais ou menos liquidez, tem menos risco. Você diria para essa pessoa colocar o dinheiro em ações, tipo, vamos entrar agora, esse é o momento para entrar no mercado de ações, porque tem aquela, todo mundo já ouviu falar de comprar na baixa, vender na alta, né? A bolsa de valores nunca esteve tão baixa, aí como na época Exato. do vírus. Então, é a Exato. melhor hora para você colocar o teu dinheiro lá em ações? Ou, enfim, eu sei que conselho financeiro, né, é complicado, mas como que você enxerga, assim, quem tiver esse desejo, o que você diria para essa Tá. pessoa? Olha, cara, minha resposta para você, se eu soubesse a melhor hora de entrar e sair, eu estaria provavelmente em um iate em Ibiza,
né? Atendendo ligações, só falando pode comprar, pode vender, porque acho que não existe a pessoa que tem essa capacidade de saber a melhor hora, tá? Por quê? Para responder essa pergunta, a gente vai entender como é que funciona o preço, né, no mercado de ações. Um preço, né, quando você vê lá, Petrobras baixou 13%, está a R$ 20. Vale subiu tantos por cento, está a tantos reais. Um preço ele é formado sobre expectativa, tá? Ou seja, todo mundo que está pagando R$ 20 na ação não é necessariamente o que a gente chama de valor de patrimônio líquido, né? Você vender a empresa inteira, bum, vendi ela. É o quanto eu vou receber aquele dinheiro? Não, por quê? Ela, todo o conjunto de tudo que existe na empresa, ela gera dinheiro no futuro, entendeu? Então, o preço ele está muito vinculado à sua expectativa em relação a gerar caixa no futuro. O que eu posso te responder é, por que que a gente está vendo esse contexto aí de, cara, basicamente a bolsa derretendo? Porque a gente está passando por uma situação que não tem precedentes, ou seja, eu não tive nada até hoje na história que consegue me dar uma luz sobre o que vai acontecer no futuro. Pode ser que isso afete mais severamente a vida das pessoas, pode ser que isso afete menos severamente a vida das pessoas. Para cada setor, por exemplo, setor de mineração, setor de turismo, isso vai ter diferentes impactos. Como que você mede esse impacto? É muito nebuloso. Hoje a gente tem um cenário de extrema incerteza, né? Então, quando você tem incerteza, quando tudo está muito, né, que a gente fala de nebuloso, acho que é a melhor palavra, o preço da ação tende a cair, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro, já que o preço, né? Se você não sabe o que vai acontecer no futuro, provavelmente o seu preço vai ser menor. Então, em cenários de incerteza, o seu risco acaba sendo muito maior. Por isso que vocês estão vendo, se você acompanhar algumas ações, por exemplo, de companhias aéreas, vocês vão ver que é só porrada, né? Tipo, um dia sobe 15%, outro dia passa 13%, um dia sobe 12%. Então, o risco é muito grande, ela oscila muito, porque você tem pouca expectativa, aliás, pouca visibilidade, que faz com que sua expectativa ela fique muito turva e isso gera uma instabilidade muito grande no preço da ação. Tá, então a Palavras verdade de é Marcos. que a bolsa está baixa, o mercado está É, com mais risco do que nunca, está mais volátil do que sim, nunca, então, para isso. quem nunca trabalhou nunca fez esse tipo de investimento, talvez valha a pena avaliar com cuidado, certo? Sempre vale a pena avaliar com cuidado, sempre. Hoje é um cenário que tem que ser muito, mas muito cauteloso. Meu conselho para vocês eu particularmente, eu não tenho nenhum investimento em renda variável, tá? Porque o meu mercado é outro. Eu invisto no mercado de tecnologia, então segue outra lógica. Eu sou de finanças, mas eu não entrei no mercado financeiro tradicional. Eu sou muito conservador em relação aos meus investimentos, tá? Tem N canais aí de conteúdo sobre como investir, aonde investir. Tem a Betina, eu fiz R$ 1 milhão, não é? Com 20 anos de idade, etc. Meu conselho para vocês é avaliem com muito cuidado e absorvam o máximo de informação possível. Não tem certo e errado. O que existe saiba qual é o risco, saiba qual é a consequência do risco que você vai tomar e esteja confortável com isso. Se você quiser colocar R$ 1.000 porque você acha que está barato o mercado de ações, saiba que você pode perder 100% do seu capital. Você pode perder R$ 1.000? Eu posso, não tem problema. Eu acho que vale a pena. Para eu poder ganhar, 20% no mês, eu estou tranquilo em poder perder R$ 1.000. Então, beleza, bota lá seu dinheiro. Se você perder R$ 1.000, não tem problema nenhum. Se você ganhar, ótimo, você fez uma estratégia super acertada, ok? Legal. Então, eu acho que renda variável, risco, na verdade, é um assunto muito complexo. E nesse contexto aqui, minha mensagem para vocês avalie o risco dado o seu contexto. E a gente não, ninguém é mercado financeiro aqui. Então você tem que olhar sempre
essa questão de liquidez, quando eu vou precisar de dinheiro, qual é o risco que eu estou correndo, puta, eu posso perder dinheiro nesse cenário, então eu acho que eu vou ser mais conservador ou não, eu vou ser menos conservador, etc. Legal. Já estou com a tua apresentação de volta aqui para você falar então do último ponto, que é o retorno, né? Tá bom, legal. O retorno, ele vai ser nada mais que uma conta de chegada, tá? Quando você pondera e quando você leva em consideração liquidez e risco, você vai ter o retorno, certo? Porque o retorno nada mais é que alguém está usando o seu dinheiro para fazer alguma coisa, tá? Quando você aplica esse dinheiro, você está disponibilizando um dinheiro para alguém fazer alguma coisa. No caso, vamos supor que você aplicou no seu banco em poupança, ok? O seu banco ele vai ceder empréstimo para alguma pessoa. Então ele está tomando um risco, né? Um risco de crédito, que é aquela pessoa que eu estou dando empréstimo. Vai me pagar ou não vai me pagar? Em compensação, ele está te remunerando, né? Ele está te dando 0,5% ao mês. Então, o retorno, ele sempre tem que ser, ele tem que sempre fazer sentido em relação a quanto você pode abrir mão de liquidez e qual é o seu perfil de risco. Ele vai ser a consequência, então, você não parte do retorno. A partir da sua Não, decisão de liquidez e de risco que você isso, está disposto a correr, você vai isso, ter ali um retorno. Normalmente, isso. se você precisar de mais liquidez e menos risco, você vai ter menos retorno. Se Perfeito, você exato. tiver, certo? Sim, é isso aí, isso aí. Se você precisar de menos liquidez e ainda assim menos risco, mas você já vai ter um pouquinho mais de retorno. Agora, se Exato, você estiver disposto a correr risco, você pode, aí é o risco do retorno, né? Você pode ter um alto retorno, assim como você pode ter uma alta perda, né? exato. Sempre o mercado financeiro, digamos assim, como um todo, não só renda variável e renda fixa, ou exclusivamente um ou outro, sempre ele vai levar em consideração esses três. Lógico que tem outros fatores, mas principalmente esses três fatores, tá? Liquidez, risco e retorno. Então, se você aplicar, por exemplo, em uma renda fixa, em um tesouro direto, alguma letra do governo, que é um tipo de investimento que tem um horizonte de longuíssimo prazo, então provavelmente o seu risco vai ser muito baixo, né? Porque assim, a pessoa que não vai te pagar é o país. Então, se o país não te pagar, assim, cara, é caos, né? Acabou o mundo. E o retorno, ele pode ser um pouquinho mais atrativo, porque aquele dinheiro, ele vai ser devolvido para você daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Uhum. Então, é muito importante você sempre avaliar os três em conjuntos, né? As pessoas sempre partem do primeiro, né? Aliás, do terceiro. Pô, quanto que eu quero ganhar? 20% ao mês, beleza. Aí eu vejo o resto. Tem que ser o Entendi. contrário, né? Quanto de liquidez eu preciso, qual que é o risco que eu estou disposto, aí você seleciona aí qual que é o melhor retorno. Beleza. Fechou? Bem, para a Ficou, gente acho fazer que um ficou resumo claro dessa aqui, parte né? de disponibilidade, se você hoje tem disponibilidade, se você tem dinheiro no banco e ele está parado lá na tua conta corrente, você está perdendo dinheiro. Faça um Sim, senhor. planejamento de contas de contas a pagar e a receber para você entender como que vai ser assim, o consumo desse dinheiro que você tem no banco, para que você possa então decidir qual vai ser a sua necessidade de ter aplicações com mais ou menos liquidez e qual é o risco Isso. que você está disposto a correr. E assim você vai conseguir fazer esse dinheiro que está aí render melhor para você. E é isso, certo? Perfeito. Perfeito. Show de Muito bola. bom. Podemos para a próxima? Vamos nessa. Então tá bom. Vamos lá. Mudei o slide. Coloquei para o próximo tópico aqui. Só dá um tempinho para todo mundo já estar tá visualizando ele. Pode ir. Posso mandar bala? Ok. Então vamos falar sobre contas a receber. Contas a receber, eu coloquei duas dicas aí para vocês, tá? Contas a receber é também, assim como disponibilidade, algo que envolve N fatores, mas eu acho que esses dois aqui são importantes para vocês, especialmente nesse cenário. Então, primeira coisa é contas a receber, conceito número um, o que você precisa fazer quando você está tomando uma boa decisão, quando você está fazendo uma boa gestão
de recebíveis. Você tem que melhorar o prazo de recebimento e as variáveis vinculadas a ele. O que quer dizer essa sopa de letrinhas? Prazo de recebimento, todo mundo sabe o que é, né? Vou receber daqui a 15, 20, 30 dias, certo? Porém, o prazo de recebimento, ele tem alguns truquezinhos, são muito, são muito conhecidos. Por exemplo, eu dou desconto à vista, ou eu vou faturar você em 10 vezes e aí eu vou cobrar um pouco de juros nesse parcelamento que você vai fazer. Então, já é um conceito conhecido, mais familiar para as pessoas, mas eu quero focar aqui no que eu acho extremamente importante. Então, eu coloquei a dica para vocês aí sobre prazo de recebimento. Você tem que calcular o que é mais vantajoso para você em relação a prazo de recebimento. Ou seja, você precisa do seu dinheiro agora, ou você pode abrir mão de ter o seu dinheiro daqui a 60, 90 dias. Se você não precisa do seu dinheiro agora, você concorda comigo que você poderia estar com esse dinheiro em uma aplicação financeira? Concorda, porque é o que a gente falou até agora. Então, concorda comigo também que o seu dinheiro ali no bolso do cliente, não no seu bolso, também deixa de ser está sendo uma perda porque você não está rendendo nada? Então, na hora de você precificar os seus prazos, né, de recebimento, você tem que ficar muito atento sobre quais são as alternativas que você tem em relação àquele dinheiro, se ele estivesse na sua conta. E esse cálculo ele tem que refletir a sua política, né, de recebimento. Se você se você cobra do seu cliente o mesmo valor, ele pagando em 60 dias e em 90 dias, tem alguma coisa errada, certo? Porque você não está precificando bem o quanto esse dá de retribuição para você, dá de remuneração para você, ok? Ou seja, quando você. Deixa eu ver se Vou resumir aqui, Marcos. então, uma sentença. Pode falar. Não, desculpa, eu não Oi? queria ter te interrompido. Eu não queria ter te interrompido, Não, desculpa. eu só vou resumir numa sentença. Pessoal, quando você for olhar para prazos de recebimento, sempre fiquem atentos a o que esse dinheiro que não está comigo agora poderia estar fazendo, olhando para a lógica de disponibilidade, ou seja, o que esse dinheiro podia estar rendendo, ok? Acho que esse é a frase aí chave para vocês. Então sempre fiquem Tá, atentos. Olhem para os prazos, o que ele poderia se comportar em relação à disponibilidade, legal. Quando ok? você fala lá em melhorar os prazos de recebimento, eu acredito que você esteja dizendo melhorar pela nossa perspectiva, né? Melhorar para nós, ou seja, receber o mais rápido possível do seu cliente, porque quando o dinheiro está na mão do cliente, está rendendo para ele, não está rendendo para você, certo? Sim, Então, acho que uma primeira dica de cara do que você trouxe é: se o teu cliente não pede, não tem por que você dar um prazo de recebimento longo para ele, né? Você sim, tentar sempre receber no menor prazo possível. Agora, a gente sabe, por exemplo, que tem muitas empresas, quanto maior a empresa normalmente, mais isso acontece, em que perfeito. você não consegue definir o prazo de recebimento. A empresa define por você, né? Então, a Porto Exato. Seguro recebe com 90 dias. E aí, o que Isso. você está dizendo, então, se eu entendi certo, tá? O que você está dizendo é, bem, se você não demorasse 90 dias para receber, quanto que você ganharia aplicando esse dinheiro? Ah, ganharia 5% ao mês. Então, você tem que colocar esse preço por esse prazo que você está dando para o cliente, para que, no mínimo, se ele vai te pagar com 90 dias, o que ele te pague compense, no mínimo, o que você deixou de ganhar se você tivesse esse dinheiro na sua mão agora, certo? Perfeito. Essa é a primeira dica. E a Muito segunda, bom. aliás, outra que é parecida é o contrário. O que a maioria das empresas faz, né, é calcula os seus preços com base no pagamento a prazo padrão, então, por exemplo, parcelado ou com prazo de pagamento maior,
e aplica um desconto para o pagamento à vista, que dá na mesma. Você sabe quanto que você pode aplicar de Isso. desconto quando você faz essa conta, diz, beleza, se eu tivesse esse dinheiro à vista em relação ao a prazo, quanto que eu conseguiria ganhar com esse dinheiro na minha mão? É isso? Perfeito, é a Então, mesma lógica em duas mecânicas, né? mas então não é chutado, né, pessoal? A gente, não é tipo a Não. louca de vendas aqui, vai lá e fala, não, vou fazer uma campanha e que eu vou dar para pagamento à vista 10% de desconto, ou se de repente você define que é 10% de desconto, então você precisa fazer a conta de quanto é que você está perdendo por dar esse prazo para o teu cliente para você entender o quanto que vale para você colocar de desconto por essa lógica financeira simples, né? Isso. Isso. Uma dica importante sobre isso que você falou, Ká, o que eu estou falando aqui é em relação ao mínimo, tá? Não significa que você sempre tem que praticar o mínimo. Significa que você tem que saber qual é o mínimo, tá? Então, se você conseguir, obviamente, né? Estou dando um desconto de, sei lá, 10% para um pagamento, em vez de 30 dias, ser um pagamento à vista. Pô, não tem nenhuma aplicação financeira sem risco que vai te dar 10% ao mês. Mas pode ser que existe uma política de desconto que tenha essa lógica. Mas o que eu estou falando você tem que saber o mínimo, tá? Então, se você dá um desconto de 0,3% no pagamento à vista, você fala, porra, então eu tô dando um desconto menor do que minha aplicação financeira, não faz muito sentido, né? Eu tenho que ser mais agressivo para trazer o dinheiro para cá. Uhum. Então, a grande dica entenda que existe sim um cálculo, e o que você precisa saber o quanto esse dinheiro rende e o quanto esse dinheiro deveria, né, te dar se ele estivesse com você, e garanta que quando você cobra isso no longo prazo, isso esteja bem precificado. E que quando você, por exemplo, passa a maquininha do teu cliente lá para fazer o parcelado, que você faça a conta, assim como a maquininha faz com a gente, né? De quanto é Sim, que isso impacta no preço final para você ter aquele direito de fazer uma compra a prazo, né? exato, Ô perfeito. Marcos, ainda falando sobre questão de receber, a gente está falando aqui de contas a receber, né? Uma Uhum, prática muito comum aí com quem trabalha, principalmente porque no contexto da Monuvi aqui, o pessoal é modelo de recorrência, né? Então, uhum, muitas vezes ou faz uma assinatura ou faz um parcelamento em 12 vezes para o cliente conseguir pagar mensal e ter uma fidelidade. E o pessoal trabalha muito com antecipação de recebíveis, pelo que eu vejo, que a maquininha de cartão oferece, né? Que dica que uhum. você tem nesse sentido, assim, de quando vale a pena para a pessoa antecipar o recebível ou quando não vale a pena? Porque eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando. Tem tudo a ver. É, Essa dica, na verdade, é a dica número 2. Foi muito bom que você já fez uma introdução e deu um contexto para a galera. Aqui. O que significa a parte de a sua boa gestão, né, de contas a receber quando você tem que antecipar um recebível? Você tem que antecipar o seu recebível por algum motivo, tá? Porque o antecipar o recebível, porque eu gosto de dinheiro em caixa, não é uma, realmente não faz sentido. Aí você começa a gastar dinheiro, você não sabe nem de onde vem, e, e acaba vindo dessas tomadas de decisões que não fazem muito sentido. Quando é importante antecipar um recebível? Eu vou dar os dois principais casos, tá? Que eu acredito que sejam relevantes para vocês. Primeiro, ou eu preciso cumprir um pagamento e eu não tenho caixa disponível, e a multa por eu não cumprir esse pagamento, ela vai ser maior do que o custo de antecipação do recebível. Quando você vai antecipar recebível, né? Você tem, por exemplo, R$ 100 para receber daqui a 60 dias. Aí você quer receber o dinheiro hoje. Quanto que vai cair na sua conta? Vai cair, sei lá, R$ 96. Se esses R$ 4 que foi o custo de antecipação, ele for menor do que o que você vai ter que pagar de multa se você não pagar a sua conta
na data certa, com certeza antecipar recebível é uma boa opção para você, ok? Uhum. Mas, se você antecipar o seu recebível e você pagar R$ 10 para antecipar seu recebível para uma multa que você, por exemplo, vai ter que pagar de R$ 3, se você atrasar mais 10, 20 dias, que é o prazo que você receberia, por exemplo, aí vale a pena você pagar a multa, né, do que antecipar o seu recebível, ok? Então, esse acho que é o primeiro cenário que é muito comum, né? Em que Uhum. momento? Ah, eu sempre vou antecipar porque eu preciso pagar. Calma, você não pensa primeiro, tem que fazer as contas. O que traz mais vantagem financeira para você? Custo de antecipar ou a multa por não pagar, beleza? E Beleza. um segundo caso é, se você tiver um investimento, uma oportunidade de investimento, considerando aqueles casos lá, aquelas variáveis que a gente colocou, liquidez, risco, retorno, etc. E esse investimento, esse rendimento do investimento, ele vai ser maior do que o seu custo de antecipação, também vale a pena você antecipar o seu recebível, ok? Dando um exemplo, tenho R$ 100 para receber, vou antecipar, certo? Tenho R$ 97. Eu antecipei 30 dias, paguei R$ 3 de taxa. Com esses R$ 97 eu consigo, nos mesmos 30 dias, ganhar R$ 4. Vou ter R$ 101 de dinheiro. Muito bom. Então valeu a pena a sua estratégia, ok? Entendi. Então, sempre você tem que fazer uma antecipação de recebível para uma finalidade. Você tem que ter uma lógica por trás do porquê você vai antecipar. Senão você está tomando uma decisão que não faz sentido algum, ok? Perfeito. Muito bom. Podemos para o próximo passo? Bora. Então, legal. Próximo passo é risco de crédito. Risco de crédito é um nome bonito para falar calote, né? O que você tem que fazer? Você e adotar ações que otimizem os seus recebimentos. O que você tem que fazer? Você tem que acompanhar muito bem quem são os seus potenciais caloteiros e você tem que tomar algumas ações, tem que tomar algumas medidas para que isso não aconteça, ou caso isso aconteça, que você esteja o mais protegido possível, tá? Primeira dica aqui, e eu acho que tem muito a ver também com o papel da K, e aí eu acho que vale ela dar um contexto. O que é a primeira dica que eu dou para vocês? Você tem que entender como o seu cliente usa o seu negócio, o quão relevante você é para a operação dele e o quão relevante você pode se tornar para a operação dele. Por quê? Quanto mais relevante você for para o seu cliente, menor a chance, na verdade, menor o seu risco de crédito, né? Porque se você não receber dele, você provavelmente vai ter que tomar uma ação. Pode ser que essa ação seja, sei lá, cortar o serviço. Eu gosto do exemplo do sem parar, né? Sem parar, não paguei a mensalidade. Todo dia eu viajo e eu passo lá pela filinha, não, pela filinha não, pelo canal direito ali, não pego fila, ótimo, melhor dos mundos. Tô sem tempo, esqueci de pagar o sem parar, tô atrasado para uma reunião. Puta, fui bloqueado no sem parar. Ferrou, vou ter que ficar lá meia hora preenchendo o formulário para esse, porque eu descobri que eu tenho que passar no sem parar, tenho mais 3 pedágios na frente, vou ter que parar para tirar dinheiro, vou ter que pegar a fila da cabine para pagar. Cara, caos, né? Você viu que não pagar o sem parar pode ser um negócio que te dá muito mais trabalho. Então, o sem parar pode ser relevante para alguns caras. Então, a chance de você, do sem parar, não receber é muito pequena com você, porque você sabe que aquilo é relevante. E isso tem um contexto muito importante também dentro do time de vendas, do time de relacionamento com clientes, né, Cá? Sim, perfeito. Isso é muito verdade e você vê como dentro de uma empresa a gente tem os departamentos, mas que uma coisa conecta totalmente com a outra, né? Então a gente sempre fala em vendas da importância de você buscar clientes e perfis de clientes que tenham fit com o teu produto, que nada mais é
que tem um fit com a tua proposta de valor, que nada mais é do que achar pessoas que sofrem dos problemas que a tua empresa resolve. Porque normalmente se você resolve um problema real da pessoa, significa que essa pessoa obtém valor, como a gente falou lá na aula de vendas, né? Então, essa pessoa obtém valor daquilo que você oferece. E o que o Marcos está falando faz total sentido. Se você tem um serviço em que a pessoa não tem um valor percebido, não percebe o valor no dia a dia, não usa muito o teu serviço, tem mais chance dessa pessoa não te pagar. Num momento de crise como esse, talvez você seja aquilo que a pessoa corte. E nós sabemos que o serviço que a gente presta é sim essencial para as pessoas. Então, nós não deveríamos fazer parte aí do grupo de negócios que sofram com inadimplência forte dentro desse período. E aí a dica do Marcos é muito legal, que ele fala de entender a sua relevância. Eu, na verdade, eu usaria outro adjetivo, que é garantir a relevância. Desde o início do teu processo de vendas, né, garantindo que você está realmente trabalhando com nichos em que você gera um valor forte para aquela pessoa, que a pessoa realmente precisa daquilo que você tá oferecendo como serviço de nuvem para ela, por exemplo, e depois, dentro do pós-vendas, do sucesso do cliente, né, que é um termo bonitinho hoje, que você garanta que a pessoa, de fato, obtenha o valor daquilo que você está oferecendo. Como? Então, que você garanta que a pessoa, por exemplo, baixe o aplicativo, porque dentro do aplicativo ela tem várias funcionalidades que ela pode consumir, acessar e fazer com que aquilo seja, de fato, algo essencial dentro da rotina, dentro do dia a dia dela, né? Então, a gente tem, por exemplo, clientes de parceiros da Monuve que usam a nuvem basicamente como um backup das imagens. Isso significa que ele não está obtendo valor? Não. Pode ser que para uma determinada empresa, como me vem um caso aqui em mente de um lugar que tem uma operação crítica e que não ter o backup das imagens, caso ele precise, realmente gera bastante valor para ele. Mas acho que a dica legal que pode fazer com que você tenha menos inadimplentes é que você consiga, de fato, gerar o máximo de valor percebido para aquela pessoa, deixando evidente, né, para ele. Eu chamo isso de materializando o valor para a pessoa, porque valor é uma percepção, né, que está dentro da cabeça da pessoa. Como que você pode materializar isso um pouco mais? A gente tem a sorte de trabalhar num mercado que é essencial e a gente pode sim materializar, porque vocês que são parceiros da Monuve podem disponibilizar para os seus clientes tanto o aplicativo quanto a plataforma, que materializa de forma muito clara para ele os benefícios que ele está obtendo a partir daquele serviço. Então, resumindo aí, e eu acho que a sua dica é bem legal, Marcos, a boa gestão de inadimplentes começa antes do cara ficar inadimplente, né? Começa Sim. quando você está realmente tendo um processo de venda, de construção dos seus clientes, é, garantindo que ele consuma e que ele use aquilo que você está vendendo, porque isso vai aumentar o valor percebido para ele. Aí, pegando um gancho Perfeito. que você falou, e que eu já vi que é o seu próximo ponto aqui, já passo a bola de volta para você, quero só compartilhar como que a gente faz aqui no Monuve, né? Então, por Uhum. exemplo, essas coisas que eu falei para vocês, de acessar aplicativo e de não acessar. Para a gente é muito claro que o parceiro que acessa a nossa plataforma, que abre chamados de dúvida, que acessa nosso central de suporte lá, o site suporte.monuve.com.br, quanto mais ativa a pessoa está consumindo as informações ali, mais eu percebo que está usando, que está tirando o valor do serviço que ele está tendo. Então, isso é muito legal. Agora, beleza, Camila, essa dica eu vou aplicar daqui para frente, mas já não apliquei. E agora? Eu já tenho inadimplentes. Essa informação, se eu gero valor para ele ou não, se eu entender a relevância que ele tem para mim ou não, faz sentido ou não, eu ainda acho, Marcos, qualquer coisa você pode me corrigir, mas eu ainda acho que você ainda tem coisas que você pode aproveitar dessa dica, mesmo depois que o cara já ficou inadimplente, que se você tem um serviço que é relevante sim para ele e que
e que ele precisa daquele serviço, antes de você ir para ações de cobrança é, mais evidentes, né, de você realmente fazer um contato, negativar o cara, você pode fazer uma régua, como você colocou, que nada mais é do que um fluxo, uma sequência de passos, em que se, pô, eu sou relevante para o cara, eu tenho ali, o cara faz parte de uma rede colaborativa, ou ele usa a minha aplicação todos os dias, você tem a opção de suspender o uso, bloquear o usuário dele na plataforma para que ele sinta o impacto de não ter aquele serviço. Então, na Monuve, essa funcionalidade existe para você, né? Você consegue acessar a plataforma e ter você não precisa excluir o usuário, você tem uma funcionalidade específica para você suspender o uso para que a pessoa sinta aquele impacto e aí aumenta as chances de, uma vez que você é relevante para ele, de ele te priorizar dentro da lista de pagamentos dele, certo? Perfeito. Muito bom. Não preciso nem continuar aqui, cara. A Camila já Ah, arrasou na explicação. tive um bom professor, Marcos. Bom, deixa eu só complementar algo legal que eu lembrei de uma história muito interessante, né? Eu trabalhei num fundo de investimento, pessoal, que chama Monax, né? É um fundo de investimento que basicamente olha para empresas de tecnologia. E a gente tinha uma frase muito boa, né? Que os empreendedores vinham lá e falavam: pô, cara, eu tô com um problema de caixa. Você fala, como assim problema de caixa, meu amigo? Você não está com um problema de caixa, você está com um problema na tomada de decisão, na visão de negócio, na sua execução, relacionamento com o seu cliente. Caixa, ele sempre vai ser a consequência das coisas. Assim como a inadimplência não é a causa, né? Ah, eu estou com um problema de inadimplência. Não, você não tem problema de inadimplência. Tem uma série de outros problemas e a consequência desses problemas é a inadimplência do seu cliente, tá? Então, é o que o Cá falou, isso tem que ser um trabalho multidisciplinar entre várias equipes dentro da mesma empresa, porque se você é fundamental para um cliente, se você presta um serviço relevante, se você presta um serviço com qualidade, inadimplência não deveria ser um problema para você, beleza? É, Vamos falar e rapidinho sobre live régua que a de gente. cobrança, que a Cá já fala. Ah, desculpa, mas só um ponto. Na live que a gente fez sobre vendas, Né? a gente passou várias dicas aí de como você manter o relacionamento com o seu cliente, que sem dúvida pode te ajudar a evitar impactos na questão da inadimplência, tá? Beleza, perfeito. Vou comentar rápido sobre a régua de cobrança, que acho que a Cá já passou pelos principais assuntos. O que eu quero falar para vocês da régua de cobrança é importante você entender o contexto geral do seu cliente e como ele se relaciona com essa operação de pagamentos. Por quê? Às vezes, e eu já passei por isso, o cliente acaba não pagando para você porque ele não tinha a informação disponível no momento que ele precisava, ou a informação estava incompleta, ou ele não sabia exatamente como é que funcionava os fluxos, né, de cobrança, etc., para ele se programar. Então, você estabelecer uma régua de cobrança nada mais é que você estabelecer uma comunicação muito clara com o seu cliente, tanto na parte de documentação quanto na parte, né, de ações e consequências ali. Então, né, sei lá, X dias ou quando emitir a fatura, falar, olha, cliente, já está disponível para você a fatura no dia tal. Você tem tanto tempo para pagar a fatura, a nota fiscal está aqui, o boleto bancário está aqui. Lembra que se você não pagar a fatura, tem algumas ações. Se você passar desse prazo, vai acontecer isso. Se você passar daquele prazo, vai acontecer aquilo. Então, deixa claro ali as regrinhas do jogo, porque isso é super importante você manter um nível de transparência com ele, entendeu? Então, uma régua de cobrança não é só uma ferramenta que fica lá chato, né? Ah, me pague, me pague. Não é esse o grande X da questão. Régua de cobrança estabeleça uma comunicação clara, forneça as informações necessárias no momento que é adequado para o seu cliente, tá? E Então, quais eu são acho as que essas ações que são. eles podem colocar dentro de uma régua de cobrança? Então, por exemplo, depois de 5 dias de atraso,
por exemplo, ele pode, 3 dias de atraso, ele pode receber uma mensagem amigável, depois de 6 dias, pode bloquear por exemplo, um cliente da Monuve, ele pode bloquear para que veja o histórico de vídeos, aí aquele cliente passa a ver só o ao vivo, depois de 8 dias ele bloqueia o acesso completo da plataforma, depois de 9 dias ele começa a aplicar juros, depois de tantos dias ele negativa o cliente, enfim, são essas as ações, tem mais alguma ação que pode ser colocada dentro de uma régua de cobrança? A ideia é que seja uma escalada das ações, né? Que você comece pelas ações mais amenas, que gerem um impacto ali no teu cliente, começando de forma mais sutil e conforme vai passando o tempo, ações mais, eu não quero usar o termo radical, mas ações que impactem mais, digamos, o teu cliente. E eu comentei algumas ações, e aí o que eu queria perguntar para você qual é o intervalo entre ações que faz sentido e qual é o prazo máximo que costuma se usar aí dentro de uma régua de cobrança, considerando um serviço recorrente, que é o que a gente presta aqui, né? Em que o cara vai pagar a cada 30 dias aí, mais ou menos, ele vai pagar. O que faz sentido para o pessoal começar a construir a sua própria régua? Tá. Olha, isso é muito parecido com a bolsa vai cair ou vai subir ou vai descer, né? Não Não, mas sei, para mim, depende. só alguns exemplos para o Não, pessoal. eu entendi, mas o importante é, o contexto principal, eu acho que é você entender qual que é a realidade do seu cliente, né? Eu já vi N tipos de réguas de cobrança. Existem algumas ações que elas são tradicionais, assim, por exemplo, a partir de tal dia, né, atrasou, tem uma data de vencimento. No dia seguinte você já vai ter que pagar multa mais juros, e os juros incorrem ao dia. Então essa é uma ação bem comum. Lembrando que multa e juros, ou seja, quanto mais prazo, lembra que tem relação ali com o quanto você pode ser remunerado com aquele dinheiro ali, etc. Então, outra ação que é muito comum e que é super importante é você precisa entender qual que é o processo de pagamento do seu cliente. Se ele tem um processo que exige a documentação muito antes, né, isso normalmente para grandes empresas, você tem que garantir que a informação esteja pronta no momento que ele precisa, não necessariamente no momento que você aplica para todos os outros clientes, entendeu? Então, se ele tem um planejamento que ele precisa de todo o primeiro dia do mês, ele precisa saber quais são os pagamentos que vão acontecer até o dia 30, você tem que se programar e garantir que a sua régua contemple esse cara e falar para ele, olha, a informação já está disponível para você no dia tal. Os intermediários, né, a partir da emissão da fatura até a data de vencimento. Isso tem muita relação com a taxa de abertura, tem muita relação com qual é o canal utilizado pelos clientes para capturar as informações de pagamento. Então, pode ser que para alguns clientes é importante você mandar mais e-mails, porque imagina, o cara cadastra o e-mail dele pessoal, tá? E ele recebe, um monte de spam. E aí você manda uma vez e o e-mail acaba ficando perdido na caixa e ele não se lembra. Então, para aquele cara, você vai ter que mandar mais e-mails, porque você tem que ser mais persistente, você está disputando a atenção com um monte de informação ali. Mas eu Entendeu? acho que uma dica Para legal disso outro que você falou é de talvez explorar diferentes canais dentro da mesma régua, né? também, Assim você também. aumenta as chances de o seu interlocutor ali, de quem para quem você precisa que veja a mensagem, consiga ver. E o que você falou das empresas, dos processos das empresas maiores é interessante também, pessoal, porque isso é uma coisa que você precisa se preocupar, não só depois que o cara já ficou inadimplente, né? Talvez isso é uma coisa já lá no início, na formatação do contrato, porque as empresas grandes ficam muito preocupadas em te passar as informações que você tem que atender, né, dos requisitos dela. Então é importante que no seu contrato você também deixe bem claro ali, e aí você já prepara o terreno para, caso algum dia aconteça esse momento, esperamos que não aconteça,
mas que para que suas regras de comunicação aí da régua de cobrança e das ações e consequências da inadimplência fiquem já formatadas ali no contrato, né? Muito bom, é isso aí. Marcos, pergunta. Posso passar para a próxima? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pergunta, vamos lá. A gente falou, beleza, tentar gerar valor para o cara, régua de cobrança. Aliás, pessoal, vou me comprometer aqui com vocês de compartilhar com vocês pelo menos um exemplo, porque eu acho que vai tangibilizar bem para vocês de régua de cobrança, ou alguns exemplos, no material depois da live que a gente vai mandar para vocês, para você poder receber esses materiais. Você deve entrar aqui num grupo que a gente montou lá no Telegram. Então, a partir desse link aí, bit.ly com y barra mais hífen juntos, acesse esse link, depois eu vou voltar nele, tá? Mas acesse esse link e entra lá no nosso grupo, porque aí lá dentro do grupo eu vou divulgar tanto a gravação dessa live quanto os materiais que eu estou prometendo aqui para vocês, tá bom? Quero te fazer uma pergunta. Beleza, então a gente tem dois perfis de cliente. Aqueles que eu fiz um bom trabalho, que geram valor, que eu vou ter uma régua de cobrança e vou começar, por exemplo, bloqueando funcionalidades ou uso dele e já gera um impacto. Mas pode ser que hoje eu já tenha aí uma base de inadimplentes que está me devendo e que eu bloqueei, que não gerou nenhum grande impacto na pessoa e que parece que eu não tenho muita expectativa de receber. E aí, o que eu faço? É melhor receber alguma coisa do que não receber nada, não? Chora, né? Você chora primeiro. Sim, concordo. Eu acho que quanto mais dinheiros, né, você conseguir trazer, dado que o valor já foi distribuído, né, o seu cliente já usou do seu trabalho. Então, quanto mais você conseguir recuperar, por mais que o mais possível não seja 100%, melhor para você, obviamente, né? Porque isso vai beneficiar aí toda a sua gestão de caixa. Então, o desistir, né? Muitas pessoas desistem, não é sempre a melhor opção. Acho que por isso que é importante você ter um relacionamento bom com o seu cliente, entender ali o que está acontecendo com ele, porque se ele não está te pagando, alguma coisa está errada, né? Aí, dependendo do que estiver errado, você pode chegar cara, eu não consigo te pagar agora porque eu tô também sendo penalizado por um cliente aqui que foi fechado por um decreto federal. Fala, puta, não tinha como o cara se antecipar isso, né? Então, essas coisas podem acontecer. Então, fala, como é que a gente equilibra aí da melhor maneira a sua gestão de caixa? Ah, eu posso pegar essa fatura agora e consigo dividir em X vezes, e o resto das faturas eu me comprometo a pagar em tanto tempo. Beleza, então você já conseguiu negociar com ele. Dado que eu tenho uma opinião, tá, que é muito particular. Eu não acredito que essa renegociação seja muito bem feita pelo time de finanças, né? A maioria das empresas tem essa equipe de cobrança, que são os caras que vão lá e ficam ligando, né? Naquele esquema meio telemarketing. Eu acredito que... A maioria das cobranças quem faz é a gente mesmo. Eu tô dizendo assim, então... a maior parte dos nossos parceiros tem uma pessoa que ajuda, ou não tem uma equipe de finanças dedicada. Então, assim, é o próprio empreendedor que assume essa bucha, né? Isso. Pô, bucha não, é tão divertido, cara. Então, assim, É uma delícia. Tudo é desafio. Mas Tudo é eu entendi. desafio, cara. Às vezes, eu já vivi isso, né? Às vezes eu pensava que eu não queria desgastar o meu relacionamento e por isso seria melhor que uma pessoa que não fizesse parte dali do atendimento do cliente, do relacionamento, tratasse desse assunto, quando na verdade o que acontece na prática é o contrário. As pessoas que têm o relacionamento ali no dia a dia, ou no dia a dia, mas que, por exemplo, os gerentes de conta da Monuve, são os responsáveis por conversar com os clientes que eventualmente estão com algum problema de pagamento. Porque, de fato, fica muito mais fácil para aquela pessoa entender o contexto do cliente e o cliente também se sentir entendido para que haja uma negociação ganha-ganha, que é aquela que busca o equilíbrio ali, que os dois saem satisfeitos. Então,
Faz sentido, sim, a sua dica. Acho uma dica super válida, Marcos. Legal, perfeito. E Que acaba sendo o terceiro tópico, né? Então a gente tem que executar ações que beneficiam bons pagadores e penalizem maus pagadores, né? Então você sempre vai abrir mão de, por exemplo, um cara precisa de mais prazo, mas é um cara que passou por uma situação fora da caixa, né? O decreto fechou o meu cliente. Você tem que, obviamente, fazer conta, mas você tem que também pesar aí qual que é o relacionamento que você teve até agora com o cara. Então, esse é um tipo de decisão. Outra decisão é, você sabe que o seu cliente, ele sempre perde prazo, né? Ele faz isso intencionalmente porque ele está sendo mal intencionado, né? Então, ele sempre deixa as coisas se postergarem, é, e ele sempre fica, né, naquele, como eu posso dizer, naquela meandro ali, né, tentando enrolar e com a corda no pescoço, e sempre tenta, famoso lá no interior é catar cavaco, né, você sempre tá caindo, mas não cai. Então, para caras assim, você tem que ter uma postura um pouco mais rígida, né, porque é algo muito mais voltado à disciplina dele, de se programar, de sentar, fazer conta, se relacionar bem com os clientes dele. Então, se você sempre vai abrindo exceção para um cara que é um mal pagador, você acaba criando algo que é pior para os dois lados, né? é tipo adestrar Você vai cachorro. acabar. Pode incentivar o recompensar o mau comportamento. O cara fica sempre atrás do seu pagamento, mas você sempre abre ali descontos e coisas para negociar com ele. Então, você, de certa Isso. forma, você está recompensando o comportamento negativo dele. Quando, na verdade, então, o que a gente Isso. deveria fazer é o cara que é mal pagador, é, cada vez ele vai conseguir tirar menos de você. Talvez, se ele sempre foi um pagador, mas é a primeira vez, a sua postura é uma. Se ele é sempre um mal pagador, a sua postura é outra. Você já não vai dar crédito para ele, você não vai dar opção em que você, de fato, tem um risco maior dele não cumprir o acordo de novo lá na frente. É isso, certo? Perfeito. É isso. Show de Muito bola. bom. Muito bom. Vamos Bem, para a nosso tempo próxima? já está quase acabando. O que mais que a gente tem aí Tá. de dicas legais para passar A para o gente pessoal? tem... Quanto tempo a gente tem? A gente tem mais uns 15, 20 minutinhos. Ah, não, é tranquilo. Falta a última dica só, Então vamos lá. tá? Ah, perdão, falta mais uma, mas essa dica aqui, todo mundo tá vendo aí? Camila, tá ok? O slide? Tá assim. Tá, legal. Essa dica eu vou passar bem rapidinho para a gente focar mais no contas a pagar, tá? Porque isso seria um adendo de contas a receber. Mas eu acho que vale a pena, depois coloquem nos comentários aí, galera, se vocês querem entender mais sobre meio de pagamento, sobre boleto bancário, cartão de crédito, como gerir melhor, quais são as melhores opções. Tem várias opções no mercado, né? Tem, por exemplo, Conta Azul, tem Moip, Samap, PagSeguro. Se vocês querem saber o comparativo, como tomar a melhor decisão, né? Esse mercado de meio de pagamento é muito amplo, então talvez eu acho que vale tirar uma live para a gente falar só sobre meio de pagamento. Então, se vocês querem, comentem aí, mandem mensagem também no WhatsApp, fala, cara, preciso entender mais como otimizar custo, acho que eu estou gastando muito com boleto, não faz sentido, me ajuda, que aí a gente marca um papo especial. Mas eu queria passar Fechou? algumas dicas rápidas para o pessoal com relação a isso, porque Não, essa vou passar, vou passar. bem frequente do pessoal. A primeira coisa que o Marcos trouxe aqui, que eu já acho que todos deveriam fazer, e eu sei que a gente não faz, eu estou do lado de vocês, gente. Eu sei como é que a nossa cabeça funciona. Então, você já está acostumado a usar o Mercado Pago, mas hoje eu estou acostumado a usar o Samap, já estou acostumado a usar o PayPal. Faça uma pesquisa para entender, assim como essa tabelinha que o Marcos colocou aí, para entender quais são as tarifas que tem no mercado. O mercado dinâmico está sempre em movimento, não significa que você precisa ficar mudando o tempo inteiro, mas vale a pena você avaliar se você está realmente pagando um custo que faz sentido dentro da sua operação aí de meio de pagamento, de pagamento, por exemplo, com cartão, né, Marcos? Perfeito, perfeito. A dica que eu vou passar aqui para vocês, além dessa da cá,
vocês têm que entender qual que é o perfil de pagamento do seu cliente, tá? Isso é super importante, porque o perfil de pagamento ele varia muito com o tipo de negócio, tá? Por exemplo, não faz sentido uma pessoa que vende hot dog na rua oferecer boleto bancário, entendeu? Tipo, custa R$ 10 o hot dog dela. Ela tá oferecendo, às vezes, um prazo de pagamento e o custo do boleto bancário, se for, sei lá, R$ 5, R$ 4, já come basicamente todo o ticket dela. Né? Eu dei um exemplo esdrúxulo aqui, mas para vocês entenderem como é que funciona essa mecânica. Então, cada negócio ele vai ter o seu perfil ideal de pagamento, ou mais de um perfil ideal de pagamento, né? Por exemplo, a Monuve. A Monuve e o negócio de vocês, provavelmente eles são vinculados à recorrência. O que significa isso? Significa que todo mês eu preciso fazer a cobrança do meu cliente e normalmente essa cobrança ela tem o mesmo valor, ela é um valor fixo, tá? Qual que é o melhor dos mundos para isso? Cartão de crédito, usualmente, né, para esse caso, é o melhor tipo de instrumento de pagamento. Por quê? Você precisa cadastrar, né? Só tem um esforço, você precisa cadastrar uma vez. Esse valor vai ser garantido que seja cobrado na sua conta. Esse é o trabalho que o meio de pagamento faz, né? Ele todo mês você determina uma data, ele vai lá e cobra no cartão da pessoa. Então você não tem que ficar se preocupando, puta, será que eu cobrei tal cara? Será que eu não cobrei tal cara? Para o cliente é muito mais tranquilo, porque ele não precisa ficar lembrando, né, de ir lá, pegar o boleto bancário, entrar no banco, não sei o que, pagar, etc. Então, uma vez que está no cartão de crédito, ele fica tranquilo, não precisa gerar um esforço a mais. E isso te dá a tranquilidade, isso te dá a tranquilidade de ter previsão de recebimento, né? Então, pô, eu tenho ali todos os caras cadastrados no meu cartão de crédito, a não ser que aconteça alguma coisa fora, né, atípica aqui, eu garanto que eu vou receber aqueles valores. Beleza? Existem tipos de pagamento, né, perfil de pagamento, e existem tipos de estratégia. A estratégia, ela tem que ser muito vinculada ao seu negócio. Não tem como eu falar para você, cara, vai para o Itaú, que é o melhor jeito de pagar boleto, ou vai para o Moip, que é o melhor jeito de pagar cartão de crédito. A gente trouxe aqui alguns exemplos, tá, para vocês entenderem o que pode ser considerado. Por exemplo, Desculpa. oi, Só para eu aproveitar isso que você falou e tentar traduzir de novo aqui, apertar a teclinha SAP para o pessoal. Você está falando aqui que o perfil do negócio vai determinar qual é a melhor forma de meio de pagamento. Então, para a gente, aqui no mercado de recorrência, é claro que cartão de crédito vai ser muito mais prático. Prático para nós, que não tem que ficar faturando todo mês, já automático cobra todo mês igual, e prático para o cliente, que ele também não precisa ficar todos os meses correndo atrás da informação ou esperando receber algum negócio. Então, cartão de crédito vai ser sempre legal. E aí, falando sobre cartão de crédito, nessa tabelinha aqui que você trouxe, eu acho que duas informações que eu estou olhando aqui que já estão me chamando a atenção é que diferentes meios de pagamento têm diferentes formas de cobrar pela operação. Você tem alguns que cobram taxa fixa, mais um percentual, e você tem outros que não cobram taxa fixa, mas cobram um percentual mais alto e os dois. Acho que a primeira coisa que o pessoal tem que fazer, e que eu sei que muitas vezes a gente não faz, é entender qual que é o mais vantajoso, porque não necessariamente um percentual maior vai ser menos vantajoso em relação à taxa fixa. Isso vai depender muito do ticket que você está trabalhando. Então, se você faz, por exemplo, uma segurança colaborativa, que você cobra para muitos moradores, você cobra, por exemplo, R$ 29 por mês, e você pega uma taxa ali de 5%, eu estou dizendo que por operação você vai ser cobrado R$ 1,45. Agora, se você tem algum outro ali que te cobra uma taxa fixa é, por exemplo, aquele ali de 60 centavos, mais 4% de operação, provavelmente vai dar mais do que esse 1,45. Então, acho que o primeiro ponto é você entender bem qual é o ticket médio que você vai trabalhar dentro daquele meio de pagamento cartão
e depois fazer a conta com base nessa tabelinha para você conseguir decidir é, qual que é o melhor operador ali para você trabalhar, certo? Muito bom, perfeito, Agora, perfeito. isso é o mundo ideal. Cartão é ótimo, bom para todo mundo. Agora, a gente sabe que quando a gente trabalha com empresa, principalmente, nem sempre a empresa aceita esse meio de pagamento. Então, os condomínios pagam com boleto. É muito difícil você conseguir emplacar o cartão. E o boleto, acho que é a mesma coisa que o cartão, tem diferentes taxas, e aí pesquisar o mercado, né? Fazer a lição de casa, né, pessoal? E pesquisar as opções que você tem. Assumindo que você fez essa lição, mas que ainda assim você tem um custo ali para custo operacional e custo realmente financeiro para a emissão do boleto. Existe alguma alternativa, Marcos, ao boleto que as empresas costumam trabalhar e que geram e que evitaria da gente ter esse custo? Por exemplo, alguém que tem aí 100 clientes, mesmo que seja um custo de R$ 4 por boleto, você está tendo um custo ali de R$ 400 que eventualmente você poderia não ter, né? Existe alguma alternativa? Sim, sim, tem a transferência bancária, por exemplo, né? A transferência bancária, ela é otimizada em relação a custo, porque você acaba não tendo o custo da emissão do boleto, né? Você só tem na verdade, o trabalho na execução para fazer a conciliação bancária, mas o custo da emissão do boleto você é dispensado, e esse dinheiro acaba entrando no seu caixa e você pode usar para expandir o seu negócio. Com certeza, tem N opções. É, Sobre boleto, eu só quero comentar um ponto aqui que eu acho que é legal. Eu trouxe esses dois exemplos aqui propositalmente, tá? Cuidado com o que você avalia, porque não necessariamente o custo do boleto em si, né, o que a gente chama de registro, que é da emissão de boleto, é sempre o mais vantajoso. Se você, por exemplo, tiver uma base grande de clientes e você tiver muitos clientes que você acaba adotando ação de protesto, de inadimplência, pode ser que não vale a pena. Vocês comparam aqui, por exemplo, o Itaú com o Santander. O Itaú oferece um boleto com registro menor, perdão, né? Oferece um boleto de R$ 6 por registro. O Santander oferece 10, né? Com essa informação tomaria a decisão. Legal, que não vou tá para o dando Itaú. Marcos, espera um pouquinho que não está dando Oi, para ver a sua tela inteira. Espera um pouquinho que eu vou ajustar aqui para conseguir ver a sua tela inteira. Só um segundo. tá bom. Pronto. Agora o pessoal vai ver sua tela inteira. Pode falar. Legal. Então aqui no canto direito tem Itaú e Santander, né? O que eu quero dizer tem várias taxas dentro de boleto bancário que você precisa ficar atento. Se você, por exemplo, tem uma base grande de clientes que é cobrado por boleto, e você na sua régua de cobrança usa a parte do protesto, né? Você atribui ao banco essa responsabilidade de cobrar os clientes, você tem que ficar avaliando também qual é o custo disso, né, dentro do seu escopo total. Ou seja, se você colocar só o custo do registro, está errado. Porque pode ser que você pague menos no registro, mas em compensação saia mais caro, porque o banco vai protestar para você e você vai acabar gastando mais dinheiro, entendeu? Com essa operação de protesto, e vale a pena você ir para um cara que tem um boleto com um registro um pouco mais caro e um protesto mais barato. Então, tem que ser avaliado não só a informação básica, tá? Tem que ser avaliado em profundidade as opções de pagamento. Beleza. Beleza? Podemos ir para o próximo? Acho que vale a pena fazer uma live sobre esse ponto aí, pessoal. Comentem aí se vocês querem que a gente faça, tragam mais dúvidas que a gente vai estudar com carinho. Legal. Fechou? Vamos para o próximo. Tudo certo com o slide? Todo mundo vendo aí? Tudo certo. Então tá bom. Contas a pagar. Contas a pagar, ela é o mais popular, né? Digamos assim, a ferramenta, a gestão mais popular. O que você tem que fazer? Ah, corta fornecedor, adia prazo e tá tudo bem, né? Tipo, caras, esse é o pior racional possível, porque você está prejudicando o seu negócio e você está prejudicando o seu relacionamento com o seu fornecedor. E isso é extremamente custoso no médio e longo prazo, tá?
Eu não sou a favor de simplesmente corta, estende prazo, etc. Eu acho que tem mais alternativas para você usar mais do seu fornecedor do que você provavelmente usa hoje. Então, por isso que eu trouxe a dica aí, que é simples, mas ele é muito efetiva. A dica é: avalie alternativas de uso do fornecedor para extrair o máximo de valor possível, tá? O que significa isso? Hoje, acho que a Monuve é um ótimo exemplo, né? Porque é muito familiar a todos vocês. Hoje, a Monuve pode ser que funcione para cada um de vocês aí como um backup, tá? Backup de uma câmera que roda dentro de um cliente. O seu cliente, ele pode ter também, dentro do, vamos supor que é uma usina ou uma indústria, uma área onde tem que ser vigiada, por exemplo, uma cerca. Esse cliente, ele usa 3 pessoas que ficam se revezando, né, obviamente, durante o dia, para fazer a vigia daquela área. E aquela vigia é uma área de, não sei, uma floresta, etc., uma área mais aberta. Pode ser que o fato de você vigiar aquela área custe para o cliente R$ 10.000, tá? Porém, você usando a tecnologia da Monuve de alarme inteligente para cobrir qualquer tipo de movimentação ou movimentação de humanos naquela área, em vez de 3 pessoas, você coloca uma pessoa para ficar gerindo esses disparos de alarme, vai ser extremamente mais eficiente do que você usar o seu fornecedor do jeito anterior. Então, sempre quando você tiver um fornecedor na mão, é super importante você entender como ele funciona de cabo a rabo. Você tem que saber sobre todas as possibilidades que ele te oferece e você tem que conseguir traduzir essas possibilidades para o seu negócio e o negócio dos seus clientes. Porque provavelmente você vai conseguir extrair muito valor desse cara e você vai conseguir otimizar o seu dinheiro sobre aquele fornecedor, entendeu? A gente tem uma métrica muito conhecida que é retorno sobre investimento, né? Então, se você coloca R$ 10, às vezes você consegue capturar 20, mas se você coloca 50, você captura 500, entendeu? Então, minha dica para vocês é: olhem para o fornecedor com outros olhos para que você maximize o máximo de opções e o máximo de valor que você pode capturar dessa relação. Posso Fechou? complementar? E se você olha para o teu fornecedor e você não consegue enxergar como que você pode extrair mais valor dele, joga essa bola para ele. Pergunta para ele como é que ele pode gerar ainda mais valor para você. E aí a dica do Marcos é muito legal, porque às vezes esse valor adicional que ele vai te gerar pode não só te ajudar a aumentar a receita, por exemplo, como pode eventualmente eliminar algum custo. Então, na Monuve, isso é muito a nossa realidade, né? Então, quando as pessoas começam a trabalhar com nuvem, eliminam muitos custos de equipe, de gestão, de tempo, de deslocamento. Então, por exemplo, na Monuve já posso dizer de cara que se você acha que não está tirando o máximo de valor da Monuve, vai ser um enorme prazer bater um papo contigo para a gente conseguir te ajudar a entender como é que você pode tirar o máximo de valor para a Monuve. E a mesma coisa você tem que fazer com todos os seus fornecedores. Olhar para eles e entender, beleza, eu não quero cortar esse fornecedor, mas o que é que ele pode fazer a mais para mim? E os seus fornecedores, sem dúvida, podem gerar mais valor, ou existem valor que eles já geram e que você talvez não esteja desfrutando, né? Então, acho que é uma dica bem legal, Marcos. Marcos, a gente já Legal. estourou aqui o nosso tempo, Legal. encaminhando aqui para o encerramento. Vamos dar um resumão rápido aí das dicas que a gente passou para o pessoal? Vamos, então finalizando, pessoal. Coloquei aqui a síntese de todos os tópicos que a gente viu. Então, passar. Disponibilidades. Olhe para o horizonte de tempo, planeje sua melhor estratégia de caixa. Contas a receber. Fique próximo do seu cliente, tenha certeza que o dinheiro está sendo bem remunerado. E contas a pagar, avalie mais possibilidades de explorar valor. Acho que com isso a gente trouxe dicas bem legais e práticas para vocês. E, de novo, comentem,
tragam ideias para a gente fazer mais lives e trazer mais conteúdo para vocês aqui. Beleza? Beleza, Obrigado, gente. obrigada pela sua participação. Foi um grande prazer receber você aqui como convidado. Eu aprendi muitas coisas. Eu acho que a principal lição aí de tudo que você falou é que na verdade, nem eu mesma imaginava como essas questões de finanças não é uma coisa do departamento financeiro, da mocinha do financeiro, e sim como isso está totalmente relacionado com a estratégia do negócio e com o andamento da sua empresa como inteiro, né? Como um todo. Então, a sua estratégia de vendas, como que você avalia o teu cliente, que tipo de perfil de cliente que você vai trabalhar, está totalmente relacionado com como vai ser o comportamento do seu cliente lá na frente. A sua boa gestão financeira vai garantir a saúde da tua empresa para você poder investir em crescimento. Então, foi muito legal realmente as dicas que você passou. Obrigada por você ter disponibilizado esse tempo aqui para a gente. E com certeza a gente vai revisar aqui, pessoal, todos os comentários de vocês para a gente organizar aí próximas lives, de repente algumas sessões de perguntas e respostas lá no Instagram, para a gente poder esclarecer todas as dúvidas de vocês. Beleza? Legal. Muito bom. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Obrigada a Camila. você. Um abraço a todo mundo e a Alguns gente se vê. recadinhos finais aqui, pessoal, só para não esquecer. Você quer receber aí a régua de cobrança, o material que o Marcos montou, enfim, o conteúdo dessa live, as informações aí das respostas para todos os comentários de vocês. Então, eu vou centralizar o envio desses conteúdos lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo que tem o objetivo da gente, além da gente conseguir compartilhar esses conteúdos com vocês, é da gente trocar aí boas práticas que impactam diretamente nos nossos negócios, tá? Então é um bate-papo ali de alto nível entre parceiros e amigos Monuvi, para a gente conseguir juntos ter as melhores estratégias, não só financeiras, de vendas, enfim, no geral, para a gente poder nos ajudar a gerar mais valor um para o outro também. Se você ainda não for parceiro Monuvi, você também pode participar, e aí quando você entrar, a gente vai te mandar uma mensagem lá no particular para a gente poder conversar sobre como você pode se tornar um parceiro, tá bom? Camila, eu estou aqui e gostaria, independente do grupo, de entrar em contato com vocês. Então, esses são os nossos canais de contato, além lá do grupo do Telegram, você pode mandar um e-mail para contato@monuvi.com.br, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp aí para esse número ou através desse link, vou colocar nos comentários também para facilitar para você. Então, com isso você consegue falar com a gente, tá? A gente tem ainda nessa semana outras 2 lives já agendadas, uma na quarta-feira, onde a gente vai voltar para o assunto de vendas e marketing, a gente vai falar de gatilhos mentais para marketing e vendas. O que será que é isso? Será que você pode trabalhar sua comunicação de forma que você ajude o seu cliente a tomar decisão mais rápida, você ajude a você fechar mais negócios? Então esse vai ser o tema aí, dicas de gatilhos mentais. É muito legal esse assunto, tenho certeza que você vai curtir. E na sexta-feira a gente vai ter uma live para falar aí sobre questões de configurações de rede para CFTV em nuvem. Então, se você já trabalha no mercado CFTV, mas ainda se sente um pouco inseguro com a questão de rede, abertura de porta, DDNS, o que é isso? Então, a gente vai fazer essa live com o nosso especialista aqui da Monuvi, onde a gente vai passar por esses conceitos e você não vai ter mais problemas com isso, vamos poder esclarecer todas as suas dúvidas, tá bom? Também quero deixar uma dica para vocês seguirem a Monuvi lá no Instagram. A gente faz algumas ações promocionais lá, sorteios, a gente fez um ontem, a gente faz sorteios da Conta Pro, que é uma conta que permite que você personalize um pouco mais a sua plataforma e te dá vários benefícios legais, funcionalidades adicionais, como segurança colaborativa, enfim. Então a gente fez um sorteio ontem, a gente vai ter novos sorteios e outras promoções lá no Instagram. E muitas vezes a gente faz lives mais curtinhas para fazer algumas sessões de perguntas e respostas e levar algumas informações mais objetivas lá para vocês, tá bom, pessoal? Então, para a gente encerrar aqui, mais uma vez agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado, deixem o feedback aí nos comentários e a gente se vê, espero você na quarta-feira para falar de gatilhos mentais.
Até mais.